O ar na sala de terapia estava carregado, como o céu de Lisboa antes de uma tempestade de verão, pesado, elétrico, prestes a explodir. Inês sentiu o coração bater contra as costelas, um tambor surdo que ecoava o fado distante vindo da rua empedrada de Alfama. Ela havia marcado aquela sessão há semanas, mas agora, com os dedos entrelaçados no colo, as palavras pareciam presas na garganta como um espinho de alfarroba. A terapeuta, doutora Sofia Mendes, sentava-se à frente, os olhos castanhos serenos como o Tejo ao entardecer, convidando-a a desabafar sem julgamento. Diga-me, Inês, murmurou Sofia com aquela voz suave, tingida do sotaque lisboeta que soava como uma carícia, o que a trouxe de volta hoje. Algo mudou desde a última vez? Inês engoliu em seco. Mudou tudo. Na noite anterior, após o jantar familiar em casa dos pais, no bairro operário de Chelas, onde o cheiro de bacalhau assado ainda pairava nas memórias, ela havia tentado. Mãe, pai. Eu gosto de mulheres. As palavras saíram como um sussurro, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar de um copo que a mãe deixou cair. O quê? Isso é coisa de estrangeiro, Inês. Nós somos católicos, família de verdade. O pai, com sua voz rouca de anos fumando cigarros baratos, havia-se levantado, os olhos flamejantes. Você vai arruinar a gente. Ninguém na família vai te aceitar assim. E então, o pior, a irmã mais velha, Marta, que sempre fora sua confidente, virara o rosto, murmurando algo sobre não querer saber disso. A traição cortara mais fundo que as palavras dos pais. Agora, na segurança da sala de Sofia, com as paredes forradas de azulejos pintados à mão, um toque pessoal da terapeuta, inspirado nas tradições portuguesas de contar histórias através de cerâmica, Inês desabou. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto, manchando a blusa de algodão simples que usava. Eles me odeiam, Sofia. Minha própria família. Como se eu fosse um monstro saído de um conto de fadas sombrio. Eu tentei ser forte, mas... dói tanto. Sua voz quebrou, um soluço e quando como o lamento de uma fadista no bairro alto. Sofia inclinou-se para frente, o colar de contas de vidro de mursa balançando levemente contra o peito. Aos 35 anos, ela havia visto dor como aquela inúmeras vezes, famílias portuguesas, enraizadas em tradições católicas e laços de sangue que pareciam inquebráveis, lutando contra o invisível peso da aceitação. Mas com Inês, de 28 anos, uma designer gráfica que desenhava logos para pequenas pastelarias em Belém, algo era diferente. Havia uma vulnerabilidade crua, uma beleza na forma como ela mordia o lábio inferior, os cachos ruivos caindo como cachoeiras de outono. Sofia sentia um puxão no peito, não apenas profissional, mas algo mais profundo, como o vinho do Douro aquecendo as veias. Inês, disse ela, estendendo a mão com cuidado, tocando apenas os dedos da jovem, um gesto de âncora, não de intimidade. Você não é um monstro. Você é corajosa. No Portugal de hoje, com as marchas do orgulho em Lisboa cheias de bandeiras arco-íris balançando ao vento do Tejo, há espaço para você. Seus pais. Eles estão assustados com o desconhecido, como tantos de nós fomos um dia. Mas isso não define você. Inês ergueu os olhos, encontrando-os de Sofia. Por um instante, o mundo parou. A luz filtrada pelas cortinas dançava nos olhos da terapeuta, revelando camadas de empatia que Inês nunca vira em ninguém. Você. Você me faz sentir vista, sussurrou Inês, a voz trêmula. Como se eu pudesse respirar de novo. Sofia sorriu, um sorriso que iluminava o quarto como o sol de Sintra, mas internamente, uma sirene soava. Limites profissionais. Ela era terapeuta de família, treinada na Universidade de Coimbra para navegar os labirintos emocionais das relações portuguesas, casamentos arranjados que desmoronavam, filhos imigrando para a França em busca de trabalho, o peso da saudade em cada adeus. Mas ali, com Inês, a linha borrava. A sessão terminou com um plano. Inês confrontaria a família novamente, mas com Sofia como aliada, mediando uma sessão conjunta. Eu protegerei você, prometeu Sofia, e as palavras saíram mais pesadas do que pretendia, carregadas de uma promessa não dita.
Ao sair, Inês parou na porta, virando-se com um olhar que dizia mais que palavras. Obrigada, Sofia. Você é diferente. O clique da porta ecoou, deixando Sofia sozinha com o eco de seu próprio coração acelerado. Nos dias seguintes, Lisboa parecia conspirar a favor delas. Inês, caminhando pelas ruas de Chiado, via posteriores de concertos de fado e feiras de artesanato, onde artesãs teciam rendas de Viana do Castelo, símbolos de paciência e beleza entrelaçada. Ela rabiscava esboços em seu caderno, uma mulher com asas de azulejo voando sobre o castelo de São Jorge. Sofia, por sua vez, preparava-se para a sessão familiar, revisando anotações sobre dinâmicas portuguesas, o jeitinho de contornar conflitos, a importância do café partilhado como ritual de reconciliação. Mas à noite, em seu apartamento modesto no Príncipe Real, bairro boêmio onde casais do mesmo sexo passeavam de mãos dadas sem olhares enviesados, Sofia permitia-se sonhar. Ela mesma havia saído do armário aos 25, após um romance fugaz com uma colega de universidade em Coimbra, terminada em lágrimas sob as arcadas românticas da Cidade Velha. Seus pais, de uma aldeia no Alentejo, haviam aceitado com relutância, murmurando orações à Virgem de Fátima. Agora, como terapeuta, ela canalizava essa dor em cura. A sessão familiar aconteceu numa quinta-feira chuvosa, o tipo de chuva que Lisboa derrama como lágrimas de saudade. A família de Inês chegou pontual, a mãe, Dona Rosa, com seu lenço de cabeça bordado e rosário no pulso, o pai, Sr. Manuel, rígido como uma oliveira centenária, e Marta, a irmã, com olhos evasivos, carregando uma bolsa de cor de évora. A sala, com sua lareira crepitante e cheiro de chá de ervas, camomila misturada com hortelã-pimenta, receita de família alentejana de Sofia, tentava aquecer o gelo que pairava no ar. Boa tarde, começou Sofia, sentando-se em círculo, as cadeiras de vime rangendo como confissões antigas. Estamos aqui para ouvir Inês, sem interrupções. Ela tem algo importante a partilhar. Inês, ao lado dela, tremia ligeiramente, mas o toque sutil no joelho, um gesto terapêutico, acalmou. Eu sou gay, disse Inês, a voz firme agora, e quando como um grito de liberdade no rocio. Eu amo mulheres, e isso é quem eu sou. Não uma doença, não um pecado. Eu preciso que aceitem isso, ou pelo menos tentem. O silêncio foi cortado pela mãe, que se benzeu. Filha, Deus nos deu a família para guiar. Isso vai contra tudo que aprendemos na missa de domingo em Chelas. E se os vizinhos souberem? Nossa reputação. O pai grunhiu, eu trabalhei a vida toda na fábrica de conservas para dar-te uma vida decente. Não para isto. Marta, porém, ficou quieta, os dedos torcendo o anel de noivado, um sinal, Sofia notou, de conflito interno. Sofia interveio, a voz um farol na neblina. Dona Rosa, Sr. Manuel, Marta. Na nossa cultura portuguesa, a família é o porto seguro, como de Aveiro com seus moliceiros coloridos navegando canais estreitos. Mas portos que não se adaptam à maré afundam. Inês não está pedindo permissão, ela está pedindo amor. E o amor, como o vinho do Porto, melhora com o tempo, se deixado envelhecer com paciência. Seus olhos encontraram os de Inês, um vislumbre de cumplicidade que fez o ar crepitar. A sessão esticou-se por horas, lágrimas misturando-se a risos relutantes quando Sofia evocou histórias. O avô alentejano que, após a Revolução dos Cravos em 74, abraçara ideias novas, ou as festas de São João em Porto, onde fogueiras uniam estranhos em dança. Aos poucos, as muralhas racharam. A mãe admitiu, eu tenho medo de te perder, filha. Mas Deus é maior que nossos medos. O pai resmungou um vamos ver, mas apertou a mão de Inês, um gesto pequeno, mas monumental. Marta, por fim, sussurrou, desculpa, mana. Eu também tenho segredos. Mas seus olhos desviaram, um traço de culpa que Sofia registrou mentalmente. Ao fim, a família saiu unida, prometendo um jantar de reconciliação na próxima semana, arroz de marisco, talvez, com vinho verde para brindar à cura. Inês ficou para trás, exausta mas radiante. Você foi incrível, disse ela, abraçando Sofia impulsivamente.
O abraço durou um segundo a mais, os corpos moldando como peças de um puzzle de azulejos. Eu não sei como agradecer. Sofia recuou, o coração martelando. É o meu trabalho, Inês. Mas você me inspira. Elas se separaram, mas o ar entre elas zumbia com possibilidade. Nas semanas que se seguiram, a relação entre Inês e Sofia floresceu nos interstícios das sessões. Lisboa, com sua luz dourada filtrada pelas folhas de plátano no Jardim da Estrela, parecia um palco para seu drama particular. Inês, agora mais confiante, compartilhava anedotas de seu trabalho, um cliente que queriam logo inspirado em pastéis de nata, com camadas de creme e folhado dourado. Sofia ria, os dentes brancos reluzindo, e contra-argumentava com casos de famílias que, como as videiras do Douro, precisavam de poda para crescer. Mas sob a superfície, o romance brotava, sutil, como o perfume de jasmim nas varandas de Alfama. Uma tarde, após uma sessão solo onde Inês confessou um crush recente, alguém que me faz sentir viva, como dançar o rancho folclórico em Trás-os-Montes, Sofia sentiu o ciúme morder, inesperado e afiado. Conte-me mais, incentivou ela, mantendo a neutralidade, mas seus dedos traçavam padrões invisíveis no braço da cadeira. Inês corou. Ela é forte, gentil. Como você, na verdade. O silêncio que se seguiu foi carregado, quebrado apenas pelo sino da igreja de São Roque tocando as horas. Fora da terapia, suas vidas entrelaçavam-se por acaso ou destino. Num mercado de rua em Campo de Ourique, Inês tropeçou literal e metaforicamente em Sofia, que comprava figos maduros e queijo de serpa. Doutora Mendes. Oh? Posso-te chamar Sofia aqui fora? Elas riram, e o que começou como um café rápido na pastelaria Versalhes estendeu-se a um passeio pelo Tejo, o sol poente pintando o céu de laranja e púrpura como um quadro de Paula Rego. Eu cresci aqui, contou Sofia, apontando para as águas. Meu pai pescava sardinhas e minha mãe cantava fada em casa para nos acalmar. A saudade é nossa herança, mas também nossa força. Inês ouvia, hipnotizada, compartilhando sua própria infância em Chelas, brincadeiras nas ruas com bolas de trapos, sonhos de escapar para a arte. A família de Inês progredia devagar, como um cortejo de romaria em Fátima. O jantar de reconciliação fora tenso, mas o arroz de marisco, fumegante e aromático com coentros frescos, servira de ponte. Dona Rosa havia tocado a mão da filha, murmurando, eu rezo por ti, minha flor. O pai, ainda taciturno, trouxera um presente, um lenço bordado de Vila do Conde, símbolo de proteção. Marta, porém, mantinha distância, cancelando planos com desculpas vagas. Inês mencionou isso numa sessão e Sofia notou, talvez ela precise de espaço, ou... Há algo mais. O conflito irrompeu numa noite de outono, quando as folhas de castanheira caíam como confetes melancólicos no terreiro do Paço. Inês recebera uma mensagem de Marta, encontra-me no bairro Alto. Preciso falar. Animada, ela foi, vestindo um vestido florido que comprara numa feirinha de Esposende. Mas o que encontrou foi traição. Marta, sentada num bar de fado com paredes de cortiça, cercada por amigos conservadores do círculo da igreja, apontou para Inês. Vejam só, a minha irmã, a moderna que acha que pode mudar a família. Ela anda a consultar uma terapeuta lesbiana, sim, eu ouvi da secretária do consultório. Escândalo! As risadas cortaram Inês como facas de ourives alentejanas. Traição, sussurrou ela para si, fugindo pelas ruas íngremes, lágrimas misturando-se à garoa fina. Correu até ao consultório de Sofia, batendo na porta às 10 da noite. Sofia abriu, de robe, os cabelos soltos como ondas do Atlântico. Inês? O que aconteceu? O desabafo veio em torrente, a traição da irmã, as zombarias, o medo de que a família desmoronasse de novo. Sofia puxou-a para dentro, envolvendo-a num abraço que transcendia o profissional. Sinto muito. Marta. Eu suspeitava que ela soubesse mais do que dizia. Sentaram-se no sofá, chá de limão quente entre elas, e Inês chorou até o amanhecer. Na penumbra, com o som distante de um acordeão de rua, Sofia confessou, eu cuido de ti, Inês.
Mais do que deveria. Desde o primeiro dia, você me tocou aqui. Tocou o coração, os olhos encontrando-se num beijo de almas, não de lábios, ainda não, mas de compreensão profunda. O amanhecer trouxe clareza e caos. Sofia acordou com Inês aninhada contra ela, o cheiro de lavanda do shampoo da jovem preenchendo o ar. Pânico profissional surgiu, ética, limites, o juramento de Hipócrates adaptado à psicologia portuguesa. Eu não posso. Nós não podemos, murmurou ela, mas Inês, despertando, pegou sua mão. Por favor, Sofia. Isso não é só terapia. É real. Como o mar que bate nas falésias da Nazaré, inevitável, poderoso. Elas conversaram o dia inteiro, ignorando o mundo lá fora. Sofia revelou sua própria jornada, o coming out em Coimbra, o romance com Ana, uma estudante de literatura que citava Camões enquanto faziam amor sob as estrelas, mas Ana partira para o Brasil, deixando uma saudade que Sofia curara através da terapia. Eu ajudei dezenas de famílias, mas contigo. É como se eu estivesse a curar-me a mim mesma. Inês, por sua vez, abriu o coração sobre seus medos. Crescer em Chelas, onde meninas sonhavam com princesas mas nunca com princesas juntas. O primeiro beijo roubado numa festa de Santo António, com fogos de artifício iluminando o céu. Mas o mundo não esperava. Naquela tarde, uma chamada da Ordem dos Psicólogos. Uma queixa anônima de Marta, claro, alegando conduta imprópria no consultório. Senhora Mendes, precisamos investigar. Relação dupla com cliente? Sofia sentiu o chão sumir como um terremoto no Marquês de Pombal. Encerraria o caso de Inês imediatamente, transferindo-a para outro terapeuta. Não, protestou Inês ao telefone. Eu vou falar com ela. Marta precisa entender. O confronto com a irmã aconteceu no dia seguinte, num café em Belém, perto dos mosteiros onde monges outrora copiavam manuscritos à luz de velas. Marta chegou atrasada, o rosto inchado de culpa. Eu fiz besteira, Inês. Os amigos. Eles me pressionaram. E eu? Eu tenho medo. O noivo, o Tomás, é da igreja conservadora. Se souberem de ti, acabam comigo. Inês sentiu pena misturada à raiva. Então me vendeste para salvar a pele? Somos sangue do mesmo sangue, Marta. Lembra das nossas promessas na praia da Caparica, construindo castelos de areia? Marta chorou, admitindo, eu te amo, mana. Mas o medo. É como o nevoeiro do Douro, cega tudo. Elas se abraçaram, um pacto frágil de perdão. Marta prometeu retratar a caixa, mas o dano estava feito, sussurros espalhavam-se pela rede familiar, chegando aos ouvidos de Dona Rosa. O que é isso de terapeuta e cliente? Inês, estás a brincar com fogo. Enquanto isso, Sofia enfrentava sua própria tormenta. Na ordem, uma audiência preliminar. Senhora Mendes, o código é claro. Transferência emocional pode comprometer a terapia. Ela defendeu-se com paixão, citando estudos sobre casais terapêuticos em contextos culturais como o português, onde laços afetivos são tecidos como tapetes de arraiolos. Mas internamente, duvidava. Encerrando a terapia com Inês, ela marcou um encontro final, não como terapeuta, mas como mulher. Vamos devagar, disse Sofia no telefone. Primeiro, cura. Depois. Quem sabe? O encontro aconteceu no entardecer perfeito em Sintra, onde palácios de contos de fadas se erguem entre neblina mística. Elas passearam pelos jardins da Quinta da Regaleira, o Poço Iniciático e quando seus segredos. Inês usava um vestido azul como o céu de Évora, Sofia uma blusa de linho com bordados minhoto. Eu te amo, confessou Inês primeiro, parando sob uma pereira carregada. Não pela proteção, mas por quem és, a mulher que dança fado com o coração na voz. Sofia, lágrimas nos olhos, puxou-a para um beijo, suave, como o primeiro gole de maduro. O mundo dissolveu-se, só elas, o aroma de eucaliptos, o canto de grilos como uma bênção. Mas o idílio foi breve. Na volta, uma mensagem de Marta, pai descobriu tudo. Ele quer cortar laços.
Desculpa. O coração de Inês partiu-se novamente. Correu para casa em Chelas, encontrando o pai na sala, o crucifixo na parede testemunha muda. Tu e essa bruxa da terapia? Saia da minha casa. Não és mais filha minha. Dona Rosa, entre eles, suplicava, Manuel, por amor de Deus e da Virgem. Inês fugiu para os braços de Sofia, que a acolheu em seu apartamento. Naquela noite, enroladas em cobertores tecidos à mão de Castelo Branco, elas sonharam com um futuro, talvez uma casa em Cascais, com vista para o mar, onde criaria uma família escolhida, cheia de arte e aceitação. Mas o conflito maior avizinhava-se, a investigação da ordem poderia custar a licença de Sofia e a família de Inês, dividida, ameaçava um abismo. O inverno chegou a Lisboa como um manto de melancolia, com ventos do Atlântico uvando pelas ruas de Moraria, berço do fado. Inês e Sofia navegaram os dias em segredo, encontros roubados em cafés escondidos de Madragoa, onde pescadores contavam histórias de sereias. Sofia, suspensa na investigação, dedicava-se a casos pro bono em centros comunitários do Lumiar, ajudando imigrantes cabo-verdianos a lidar com saudades transatlânticas. Cada história é um fado, dizia ela a Inês, com dor e redenção. Inês, por sua vez, canalizava a turbulência em arte. Seus designs ganharam vida, um mural para uma associação LGBTQ+, em Porto, com figuras de mulheres entrelaçadas como vinhas do Dão, simbolizando resiliência. É inspirada em nós, confidenciou ela a Sofia numa noite, enquanto desenhava a luz de vela no apartamento. Sofia observava, o amor crescendo como um jardim secreto em Monsanto. Mas a traição de Marta ecoava, revelando fissuras mais profundas. A irmã, atormentada pela culpa, confessou a Sofia em particular, um encontro marcado às escondidas num convento em Belém. Eu não queria magoar tanto, soluçou Marta, o hábito de freira que usava para disfarce caindo como uma máscara. O Tomás. Ele me pressiona para casar na igreja, mas eu sinto algo por uma colega de trabalho. Se eu admitir, perco tudo. Sofia, com empatia treinada, ofereceu: o coming out não é uma sentença, Marta. É uma porta para a liberdade. Pensa nas mulheres de Essa de Queiroz, presas em casamentos, ansiando por mais. Marta hesitou, mas o medo venceu. Em vez de retratar a queixa, ela vazou mais, e-mails antigos de Sofia sobre seu próprio passado lésbico, enviados a uma mentora. A ordem convocou Sofia para uma audiência formal, no edifício austero da Baixa Chiado. Isto viola a confidencialidade, acusou o painel, homens de ternos cinzentos como o céu de novembro. Sofia defendeu-se com fogo: minha vida pessoal não interfere no trabalho. Eu protejo clientes como protejo a alma portuguesa, com honestidade e coração. Mas o verdito pendia: suspensão de 3 meses e proibição de contato com Inês. A notícia caiu como um raio em Fátima. Inês, ao saber, confrontou Marta numa explosão familiar no apartamento dos pais. Tu me traíste 2 vezes. Porquê? Medo do teu próprio reflexo? Dona Rosa, intervindo, revelou um segredo: tua irmã. Ela sempre te invejou, Inês. Desde miúdas, tu eras a sonhadora a que voava. Ela a que seguia regras. O pai, Manuel, que havia amolecido ligeiramente com o tempo, grunhiu: basta de segredos. Esta família aguenta mais que isso. Num gesto surpreendente, ele convidou Sofia para uma conversa, não como inimiga, mas como possível salvação. O encontro aconteceu numa tasca em Alfama, com cheiro de chouriço assado e vinho de mesa tinto. Sofia chegou nervosa, o colar de contas tilintando como orações. Manuel, com mãos calejadas de anos na fábrica, estendeu uma oliveira de paz, um copo de aguardente. Ouvi dizeres que curas famílias. Cura a minha, se puderes. Sofia, tocada, partilhou histórias, de como Portugal pós 25 de Abril abraçara liberdades, das marchas do orgulho onde avós marchavam ao lado de netos. Aos poucos, Manuel abriu-se: eu perdi um irmão na guerra colonial. Aprendi a odiar o diferente. Mas tu
Tu fazes minha filha feliz. Era o mais próximo de aceitação que ele chegaria. Enquanto isso, o romance de Inês e Sofia aprofundava-se em camadas emocionais. Numa escapada a Óbidos, vila medieval com muralhas como braços protetores, elas leram poesia à luz de lanternas, Sofia de Mel Brainer, com versos sobre mar e desejo. Tu és meu oceano, sussurrou Inês, traçando os lábios de Sofia com um dedo. O beijo que se seguiu foi uma declaração, profundo, cheio de promessas, sem pressa, como um lento de fado. Mas o clímax aproximava-se. Marta, pressionada pelo noivo Tomás, um homem devoto de uma seita conservadora em Setúbal, planejava expor tudo publicamente, numa missa familiar. Se eu cair, todos caem, ameaçou ela numa chamada furiosa a Inês. O pânico instalou-se. Sofia, apesar da suspensão iminente, organizou uma intervenção, uma sessão não oficial no consultório, convidando a família inteira. Vamos enfrentar isto juntos, disse ela, a voz firme como as rochas da costa da Caparica. A sessão de intervenção foi um furacão emocional, realizado numa noite de lua cheia que banhava Lisboa em prata, como Our Lady of Fátima Velasse. O consultório, com suas azulejos contando lendas de moriscos e cristãos unidos em amor improvável, tornou-se arena. Sofia, de pé como uma fadista no auge, abriu o círculo. Hoje não há terapeuta ou cliente. Só pessoas. Pessoas portuguesas, com saudades, medos e amores que transcendem rótulos. Inês começou, a voz trêmula mas resoluta. Marta, tu me traíste por medo, mas o medo é um ladrão. Rouba nossa família. Marta, sentada ao lado de Tomás, um homem alto, com olhos frios como minho invernal, desabou. Eu amo uma mulher também. A minha colega, a Ana. Mas Tomás diz que é pecado, que Deus pune. O silêncio foi quebrado pelo suspiro coletivo. Dona Rosa benzeu-se, mas em vez de julgamento, abraçou a filha. Minha menina. Por que não disseste? Nós somos teu porto. Tomás, furioso, levantou-se. Isto é loucura. Vocês todas, perdidas na modernidade. Portugal era melhor antes, famílias de verdade, missas sem essa aberração. Manuel, surpreendendo todos, interveio. Cala-te, rapaz. Antes de 74, tínhamos ditadura, não famílias felizes. Minha Inês e Sofia. Elas lutam por amor, como eu lutei por esta casa. O confronto escalou. Tomás acusou Sofia de sedução profissional, citando os vazamentos de Marta. Sofia, olhos flamejantes, rebateu: amor não seduz, revela. E na nossa cultura, do fado ao futebol, celebramos paixões autênticas. Inês, vendo o caos, pegou a mão de Sofia. Parem. Isto não é sobre culpa. É sobre escolha. Eu escolho Sofia, escolho esta família, mesmo quebrada. O gesto uniu-as, mãos entrelaçadas, um símbolo de união como os arcos do aqueduto das águas livres. Marta, inspirada, virou-se para Tomás. Acaba comigo, se quiseres. Mas eu escolho a verdade. Ele saiu batendo a porta, mas o dano estava feito, a seita dele espalharia boatos, ameaçando a reputação de todos. Nos dias seguintes, a família reestruturou-se como um mosaico de azulejos restaurado. Dona Rosa organizou um piquenique em Cascais, com bifanas quentes e pastéis de bacalhau, onde riram de memórias antigas, as festas de São Martinho com castanhas assadas, as idas à feira popular. Manuel, em particular, convidou Sofia para um passeio de barco no Tejo. Tu és bem-vinda, rapariga. Ensina-me a entender isto tudo. Sofia, comovida, partilhou livros, o primo Basílio de Essa, sobre amores proibidos, e depoimentos modernos de ativistas quer portugueses. O romance de Inês e Sofia, agora livre de sombras profissionais, a Ordem, após revisão, absolveu Sofia com advertência, reconhecendo transferência mútua ética, floresceu abertamente. Elas mudaram-se para um apartamento em Campo de Ourique, com varanda para mercado onde compravam alfaces frescas e queijos de azeitão.
Noites eram preenchidas com cozinhar cataplana de marisco, dançando ao som de Marisa nos giradiscos, corpos se movendo em harmonia lenta, toques que falavam de desejo contido e ternura infinita. Contudo, a traição final veio de onde menos esperavam. Um antigo cliente de Sofia, invejoso de sua fama crescente em círculos terapêuticos, vazou rumores à imprensa local. Um artigo no Diário de Notícias, terapeuta lésbica manipula famílias vulneráveis, explodiu como uma bomba. Protestos surgiram em Chelas, vizinhos sussurrando sobre escândalo moral. Inês, lendo o jornal à mesa do pequeno almoço, sentiu o pânico subir. E agora? Perdi o trabalho na agência, clientes cancelam por associação. Sofia, com a determinação de uma navegadora das descobertas, respondeu: vamos contra-atacar com verdade. Uma conferência de imprensa, histórias reais. Elas uniram forças com associações, ILGA Portugal, com suas marchas coloridas, e grupos de terapia familiar em Coimbra. A conferência, realizada no Cinema São Jorge, berço de cineastas como Manuel de Oliveira, foi um triunfo. Sofia falou primeiro: o amor, em Portugal, é como o nosso vinho, envelhece com graça, não com julgamento. Eu e Inês somos prova de aceitação genuína. Inês seguiu: voz e quando, minha família aprendeu a amar além de dogmas. Marta, minha irmã, saiu do armário também, agora, feliz com Ana, longe das sombras. A multidão aplaudiu, bandeiras arco-íris ondulando como velas no oceano. O aftermath da conferência trouxe calmaria após a tempestade. O artigo foi retratado, com editoriais elogiando a coragem lésbica em tempos de mudança. Sofia retomou a prática, agora com lista de espera, oferecendo sessões gratuitas para famílias que eram em bairros como o Intendente. Inês, recontratada, expandiu seu estúdio para Porto, desenhando murais que celebravam amores diversos, mulheres de mãos dadas sob a Torre dos Clérigos, inspiradas em suas próprias viagens com Sofia pelo Norte. Marta e Ana integraram-se à família, um quarteto de irmãs no amor. Dona Rosa, transformada, juntou-se a um grupo de mães de filhos LGBTQ+, em Lisboa, tecendo mantas de tricô como símbolo de abraço. Cada ponto é uma oração, dizia ela, os olhos brilhando. Manuel, o mais teimoso, surpreendeu todos ao assistir a uma missa inclusiva na sede de Lisboa, onde o padre citava o Papa Francisco. Quem sou eu para julgar? O romance de Inês e Sofia amadureceu em profundidade. Celebraram o primeiro aniversário num retiro em Évora, entre templos romanos e capelas de ossos, lembrete da fragilidade da vida. Tu me salvaste, disse Inês, deitada na relva sob estrelas, a mão de Sofia entrelaçada na sua. Não, nós nos salvamos, rebateu Sofia, beijando sua testa. Como as uvas do Alentejo, prensadas juntas para fazer vinho doce. Contudo, o toque final de drama veio com uma gravidez inesperada, não delas, mas de Marta. Ana, fértil após tratamentos, carregava um filho via inseminação. Seremos tias, riu Inês, mas o anúncio reacendeu medos antigos em Manuel. Um neto. E com mães assim? Uma crise familiar surgiu com discussões acaloradas em torno de uma mesa de Natal em Chelas, decorada com ramos de azevinho e presépios de barro de Barcelos. Sofia mediou, transformando a ceia em terapia coletiva. A família portuguesa é tecida de fios diversos, emigrantes, artistas, amores não convencionais. Este bebé será abençoado por isso. Histórias fluíram, o bisavô que fugira da Inquisição, encontrando refúgio em amores proibidos. Aos pratos de peru assado e rabanadas doces, Manuel ergueu o copo, pelo futuro. Que seja cheio de luz, como o sol de Portugal. O ano novo trouxe renascimento. Inês e Sofia comprometeram-se numa cerimónia íntima no Panteão Nacional, com família e amigos, votos trocados sob a cúpula que guarda heróis como Vasco da Gama, símbolo de jornadas ousadas. Eu te aceito, em todas as estações da alma, jurou Sofia. Inês respondeu, e eu te protejo, como o mar protege a costa. Anos depois, com o bebé de Marta, uma menina chamada Esperança, correndo pelos jardins do Estrela, a família reunida contava histórias ao redor de uma fogueira.
Sofia, agora autora de um livro sobre terapia e amor autêntico no contexto português, lia trechos para as crianças. Inês ilustrava as páginas com desenhos de azulejos vivos, cheios de cor. A traição de outrora tornara-se lição, o julgamento parental, como o fado, cantador mas termina em esperança. Num Portugal em evolução, com leis de casamento igualitário e orgulho nas ruas, elas eram prova viva de aceitação genuína. O amor, afinal, era o maior terapeuta.